Imagina a seguinte situação. Pensa comigo. Sabe quando alguém perde completamente a paciência? Bate na mesa com força, dá aquele grito com um adolescente para ele largar o celular, ou até, sei lá, sendo super implacável com uma inquilina que está sempre enrolando para pagar o aluguel. Nossa, sim. E na nossa sociedade, até na maioria das religiões tradicionais, a gente sempre classifica isso como uma falha, né? Exatamente. O momento onde a gente perde a razão, um pecado de ira, ou pelo menos uma tremenda falta de inteligência emocional. Mas e se houvesse uma visão de mundo onde esses exatos momentos de explosão, não fossem vistos como erros? Como assim não fossem erros? E se fossem atos literais de justiça cósmica divina operando através de um ser humano? Caramba! Olha, isso é uma virada de chave brutal, sabe? Coloca de cabeça para baixo tudo que a gente geralmente assume sobre o que significa ser uma pessoa boa ou ter uma atitude espiritualizada. Rompe com aquela ideia passiva de santidade, né? De só sorrir, aceitar tudo calado. Com certeza, rompe totalmente com essa ideia. E é exatamente por essa fresta que a nossa exploração de hoje entra. Nós vamos mergulhar num material fascinante e, honestamente, incrivelmente denso que chegou até nós. Muito denso. Nós estamos falando dos ensinamentos sobre a divina vontade, que, tem raízes nos escritos de uma mística católica chamada Luisa Picarreta, mas que foram destrinchados e apresentados por um canal focado especificamente em propagar essa visão hoje em dia. E as transcrições, os textos que formam a base dessa nossa análise profunda de hoje, eles são bem pesados. Eles costuram uma teologia profundíssima com críticas super contundentes à modernidade. E culminam em avisos muito literais sobre uma purificação iminente do nosso planeta. É um material que definitivamente não aceita meios termos. Não aceita mesmo. A premissa básica que sustenta toda essa filosofia não é pedir que a pessoa apenas, reze um pouco mais ou tente ser mais ética. Não é um guia de autoajuda. Exato, longe disso. A exigência descrita nos textos é a rendição absoluta, sabe? A anulação completa da vontade humana para que a vontade divina opere no lugar dela. Bom, a missão desta nossa análise de hoje é tentar entender a engenharia por trás disso tudo. Como essa mecânica funciona na prática. Como essa ideia de abandonar o controle bate de frente com a cultura de hoje em dia. Uma cultura que idolatra o ego, né? A autoexpressão, o ter controle sobre o próprio destino. Perfeito. E claro, a gente precisa olhar com muita atenção para o que esses materiais alertam sobre o futuro bem próximo da humanidade. Certo, vamos destrinchar isso. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a solução radical que eles propõem, a gente precisa entender o diagnóstico, né? Como essa visão espiritual específica enxerga o mundo em que a gente acorda todos os dias. Olha, para entender a urgência desse movimento é crucial olhar para a sociedade moderna pelas lentes deles. E o diagnóstico, segundo os materiais, não é apenas que o mundo está ruim ou corrompido, mas que ele está doente de uma forma, muito sofisticada. Sofisticada como? Os textos baseiam essa crítica usando um paralelo muito claro com aquele livro, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O argumento central deles é que a gente não foi dominado por uma tirania do medo ou da dor. Tipo o que o George Orwell previu no livro 1984, com controle pela força. Isso, exatamente. O material argumenta que a humanidade foi dominada pelo prazer, pela gratificação constante. Uma sociedade construída basicamente para evitar o desconforto a qualquer custo, né? Exato. Na visão apresentada lá, o controle absoluto sobre as pessoas hoje não precisa de armas, não precisa de prisões físicas, ele acontece através da gratificação instantânea. Laços profundos que naturalmente trazem responsabilidade e sofrimento, tipo família, lealdade, busca genuína por Deus, tudo isso está sendo substituído por distrações mais infantis. Entendi.
E tem aquela substância no livro do Huxley, né? O soma. O soma, perfeito. No livro, o governo distribui essa droga, o soma, para manter a população anestesiada, dócil, sempre feliz. E o material que a gente está analisando faz um paralelo muito direto e bem duro com isso. Eles dizem o que seria o nosso soma hoje em dia? Eles dizem que o nosso soma é o fluxo infinito das redes sociais. É a pornografia onipresente, o consumismo virando terapia, sabe? Videogames, algoritmos desenhados puramente para viciar. E os textos afirmam que tudo isso tem um único propósito, que é eliminar o silêncio existencial. Caramba, aqui é onde a coisa fica incrivelmente palpável para quem está do outro lado ouvindo a gente, independente de qualquer crença religiosa que a pessoa tenha. Sim, é uma crítica social bem atual. É como se a humanidade inteira tivesse, decidido fazer check-in voluntário no mega resort de luxo all-inclusive. As telas são brilhantes, o entretenimento não acaba nunca, a dopamina está fluindo solta, mas tem uma regra de ouro implícita lá na recepção desse resort. Que é proibido pensar no amanhã. Exato, proibido fazer perguntas difíceis. A angústia existencial, que é um motor histórico que faz a gente buscar respostas profundas, ela virou uma doença. Uma doença que precisa ser rapidamente medicada com mais e mais conteúdo. A gente basicamente trocou a liberdade, que dói e frustra, por uma servidão anestesiada. Nossa, essa analogia do resort captura super bem a essência da crítica das fontes. Porque o adulto pleno, aquele que aceita o sofrimento, que ama com profundidade, questiona o sistema, ele vira uma anomalia perigosa para uma sociedade que só quer consumidores vorazes. E produtores dóceis, né? Sim. Então, segundo os textos, o movimento da divina vontade surge justamente como a antítese radical dessa prisão dourada. É a quebra disso. Tá, mas se o mundo é essa gaiola super sedutora que entorpece quem está dentro, qual é exatamente a pílula vermelha que eles oferecem? Não é tão simples quanto parece. Porque assim, pelo que eu entendi lendo o material, a resposta para escapar dessa prisão não é apenas começar a fazer caridade ou tentar ser um cidadão exemplar e bonzinho. De forma alguma. E aqui a gente entra na mecânica central dessa filosofia. É uma diferença sutil, mas que muda absolutamente tudo. O objetivo não é o simples aperfeiçoamento das virtudes humanas. Como assim? Fazer coisas boas não é o suficiente. O material bate muito nessa tecla. Fazer coisas boas movido apenas pela nossa própria vontade humana, pelo nosso próprio ego ou senso de justiça, é vazio no grande esquema das coisas. Nossa, isso é bem radical. É sim. Para ilustrar como isso opera, os textos utilizam a analogia da luz e do calor. Tá, me ajuda a visualizar isso aí. Como essa luz e esse calor se aplicam, na prática, na vida de alguém? Bom, segundo esses escritos da tradição de Picarreta, que o canal explora, a vontade de Deus é a luz. A luz representa o plano, a sabedoria, o conhecimento da ordem real das coisas. Certo. E o calor? O amor, por outro lado, é o calor. É a força motriz, a ação de colocar a mão na massa e fazer algo. Os materiais já argumentam que se alguém faz boas ações, digamos, ajuda os pobres, trabalha super duro, cuida da família, mas faz isso fora da divina vontade, usando apenas a sua motivação humana, isso é ter o calor sem a verdadeira luz. Eles chamam isso de luz pintada. Luz pintada. Olha, é tipo um quadro de uma fogueira, né? Parece super quente, iluminado, olhando de longe, mas se você tentar encostar para se esquentar, é frio e não ilumina a escuridão de verdade. Perfeita analogia. A crítica das fontes é que essa luz pintada muitas vezes esconde o próprio ego. A pessoa acha que está fazendo bem, mas no fundo faz para se sentir bem consigo mesma, para receber aplausos sociais, ou até para barganhar com o universo. Tipo, olha como eu sou bom, agora me dê coisas boas. Entendi. É uma virtude humana, só que cheia de falhas e interesses escondidos, né? Isso. O que essa filosofia propõe é uma fusão. Quando a mente, a memória e a vontade de quem age estão totalmente fundidas à intenção primária do Criador, aí sim a dinâmica muda de figura. E aí que entra aquela ideia que eu achei super curiosa de que os atos se tornam universais, certo? O material fala muito sobre como uma ação minúscula,
De repente, ecoa no cosmos inteiro. Sim. A tese central deles argumenta que, nesse estado de fusão, quem está operando ali não é mais apenas o indivíduo, o ser humano, é a própria força divina atuando no mundo material através daquela pessoa específica. Então, se eu entendi bem, se alguém lava uma pilha de louça ou faz uma oração para um amigo que está no hospital, mas faz isso nesse estado de total entrega, a ação transcende o tempo e o espaço. Os textos afirmam, e eles são muito literais nisso, que essa oração ou essa simples ação reverbera pelo passado, pelo presente e pelo futuro, atuando, sabe, em nome de todas as gerações da humanidade. Peraí, pausa rápida. A teoria do impacto cósmico de lavar a louça em fusão com o divino é linda, bem poética, mas nós prometemos olhar para a prática também. Lidar com o silêncio de um retiro espiritual é uma coisa. Lidar com o trânsito pesado, com boletos vencendo, ou com gente folgada abusando da sua boa vontade, é outra parada. Ah, com certeza. A vida real é bem mais caótica. Lembra daqueles exemplos que a gente falou no início? Como é que fica a questão da agressividade ou da fúria nessas situações estressantes do dia a dia? É justamente aqui que o material apresenta relatos muito viscerais para quebrar de vez essa ideia de santidade romântica. O canal cita situações reais, uma delas envolve uma questão contratual bem chata. O caso da inquilina, né? Esse mesmo. A palestrante relata que a mãe idosa dela tinha alugado um imóvel para uma pessoa que, assim, sistematicamente atrasava os pagamentos, pagava semanas depois e nem dava satisfação nenhuma. E a mãe dela, coitada, tentava intervir, mandando aqueles áudios confusos, morrendo de pena da inquilina. Um clássico drama de família que, aliás, só estava complicando a situação legal do negócio todo. Totalmente. E a reação da palestrante descrita lá foi extremamente incisiva. Ela conta que pegou o celular da mãe, apagou os áudios antes que a inquilina pudesse ouvir e mandou mensagens duríssimas cobrando o aluguel. Ameaçou acionar advogados imediatamente. E ainda sobrou para a mãe dela, né? Pois é, depois ela deu uma bronca fortíssima e enérgica na própria mãe idosa. Mandou ela parar de interferir e não se meter mais no assunto. E tem aquele outro caso prático também do pai com filho adolescente. Menina no celular. Isso. O pai chamou para jantar, o menino ignorou, continuou lá vidrado na tela. A reação descrita no texto foi o pai bater a mão na mesa com violência, gritar o nome do garoto com uma firmeza implacável e ordenar que ele saísse daquele torpor digital na mesma hora. Segura aí um pouquinho, porque, olha, isso soa incrivelmente conveniente. Para quem está de fora, escutando a gente descrever essas duas cenas, a primeira impressão é super óbvia, é só alguém perdendo o controle, deixando a raiva falar mais alto e depois colocando um verniz espiritual chique por cima para justificar a própria grosseria, sabe? A velha desculpa de, o divino quis que eu gritasse com você. Como que o material defende que isso é um ato de virtude? Eu entendo perfeitamente o questionamento. É o ponto mais controverso e o argumento que mais exige nuance de todas as fontes originais que lemos. A defesa deles não é que todo ataque de raiva no trânsito é sagrado, de forma alguma. A diferença principal, segundo os textos, está no motor interno da ação. Requer um autoescrutínio bem pesado, então. Rigorosíssimo. Se a sua raiva nasce do seu orgulho ferido, tipo, como ele ousa me ignorar, ou como ela ousa atrasar o meu dinheiro, isso é puramente a vontade humana cheia de falhas e ego. Mas, na visão apresentada por eles, se a pessoa está totalmente esvaziada de si mesma, essa firmeza absoluta, até essa aparência de agressividade, viram ferramentas de amor. Então, nessa lógica maluca, a passividade nesses casos específicos seria o verdadeiro mal ali. Exatamente. A palestrante defende que permitir que a mãe continuasse alimentando aquele abuso da inquilina seria uma conivência direta com a desordem moral e legal. E o grito com o filho lá no celular não tem a ver com o pai estar irritado porque o jantar esfriou. Tem a ver com a urgência da situação. Sim, sobre a necessidade urgente de dar um choque no garoto para arrancar ele da inércia daquele soma moderno que a gente conversou. A tese central é que a verdadeira justiça divina não tolera aquele relativismo de deixa pra lá, não vou me estressar, quando algo está quebrando a ordem. O ato duro seria purificador. É uma correção quase cirúrgica para tirar o outro da letargia. Olha, é um completo redimensionamento das nossas emoções. O sentimento negativo, a raiva, a frustração, deixam de ser uma falha estrutural para se tornar um instrumento prático nas mãos de algo bem maior. Contanto que o ego do indivíduo esteja
fora da equação. O que, convenhamos, né? É um nível de autoconsciência quase impossível da gente medir de fora. Quem vê de fora só vê o grito, não vê o vazio interno de quem tá gritando. Pois é, o que é realmente instigante e até um pouco assustador é perceber como essa justiça de nível micro, a briga ali na mesa de jantar ou a cobrança grosseira do aluguel, escala de uma forma gigantesca para o nível macro. Porque o material descreve a dinâmica da justiça e da misericórdia atuando no mundo de um jeito muito específico, com consequências gravíssimas. E o que é fascinante aqui é que essa dinâmica macro é impulsionada por algo que o ser humano moderno valoriza mais do que tudo: o livre-arbítrio. Só que os textos mostram o livre-arbítrio quase como uma faca de 2 gumes super afiada. Porque ele tem um preço alto, né? Muito alto. A premissa teológica dita que a misericórdia de Deus é superabundante, sim, mas ela respeita a nossa liberdade de forma absoluta. Se uma pessoa busca o divino apenas por um interesse mundano, tipo, para conseguir uma vaga de emprego ou curar uma dorzinha nas costas, ou pior, se ela decide conscientemente virar as costas para a moralidade e mergulhar nas distrações modernas, o Criador faz algo muito simples, né? Ele dá um passo para trás. Ele concede à pessoa exatamente o que ela pediu: o distanciamento. E no instante em que essa proteção divina recua, obviamente o vácuo não fica vazio por muito tempo. É aí que a tal da justiça assume o controle da situação daquela pessoa. Os textos analisados usam uma linguagem bem forte e gráfica aqui. Eles chegam a descrever que, nessas circunstâncias, as entidades demoníacas operam como os próprios ministros da justiça. Nossa, sim, como se fossem executores de um mandado judicial cósmico implacável. Me dá aquele exemplo do adolescente que a gente viu nos textos, para deixar isso mais claro. Sim. O material ilustra isso com um caso hipotético, mas que é muito comum na vida real. Um adolescente criado num ambiente com valores morais fortes, mas que decide, por vergonha social ou só vontade de pertencer ao grupinho ali da escola, abandonar todos esses valores e acaba se envolvendo pesadamente com drogas. Certo. E qual a leitura dele sobre isso? A explicação lógica que essa filosofia dá é que a força divina não mandou o vício como um raio punitivo lá do céu. A justiça simplesmente permitiu que o jovem colhesse o fruto amargo que ele mesmo foi buscar lá na escuridão. E por que isso seria justo ou até bondoso numa visão distorcida? Porque o texto argumenta que a degradação, aquela dor extrema, a violência e o fundo do poço que o vício traz, são a última esperança de fazer essa pessoa acordar para a vida. Isso, o choque brutal de realidade, destrói a ilusão de que o jovem é autossuficiente e faz a alma gritar desesperada de volta pela misericórdia. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que, nessa visão, os problemas mundanos, as tragédias diárias, o colapso financeiro, a doença que aparece do nada, o caos na vida de alguém não são meros acasos tristes do universo. Na visão descrita por eles, são diagnósticos severos. É a vida real dizendo, olha, você quis guiar o próprio barco, bateu no recife de frente e agora a dor da água entrando no casco vai ser o seu único professor. É um olhar duríssimo. Super duro. Mas, paradoxalmente, tenta encontrar um sentido real no sofrimento humano. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, se conectarmos isso ao panorama geral das fontes. Se essa retirada de proteção e essa operação da justiça funcionam no nível micro, de um indivíduo que decide abraçar as ilusões da sociedade moderna, o que ocorre quando não é só uma pessoa, mas toda a estrutura da humanidade que rejeita essa ordem original? O que acontece quando bilhões de pessoas decidem juntas que preferem viver entorpecidas? É nesse ponto que a nossa leitura mergulhou de cabeça num território de avisos que muita gente classificaria na mesma hora como teoria do fim do mundo. E bom, para quem nos acompanha agora, é vital entender que as fontes não tratam essas mensagens como contos de fadas ou metáforas poéticas. O tom deles é de um aviso jornalístico espiritual urgente. É um alerta de emergência. O argumento principal deles é que a criação material em si, o próprio planeta que a gente pisa, está sofrendo fisicamente,
sobre o peso da rebelião constante dessas vontades humanas desconectadas. A analogia que eles utilizam agora muda. Sai da mente humana e vai para a biologia do planeta Terra. O material que a gente leu afirma que a inversão dos polos magnéticos, os terremotos devastadores que estão atingindo locais que nem histórico sísmico tem, Furacões absurdos, guerras explodindo do nada e o surgimento de novas pandemias globais. Eles argumentam que nada disso é a fúria irracional de um deus barbudo e zangado jogando pedra do céu. A mecânica descrita sugere que a Terra está se comportando exatamente como um corpo humano num estado febril grave. é uma reação imunológica massiva, né? Exatamente isso. A humanidade, desconectada da sua fonte e do plano original, tornou-se, segundo os textos, ou a doença, o vírus. E o organismo planetário reage a essa infecção em massa através de espasmos climáticos, suando frio para tentar purgar o mal e restaurar de alguma forma o equilíbrio original da natureza. Nossa, o que assusta mesmo nessa parte é a especificidade dos avisos. O material que a gente analisou não fala de um futuro etéreo, tipo, um dia o mundo vai acabar. Não. O ano de 2026 é mencionado lá como um marco crítico, um possível ponto de ignição onde esse chamado cósmico para purificação vai deixar de ser um sussurro e passar a ser um estrondo ensurdecedor. E eles categorizam as almas com palavras muito pesadas nesse contexto. Aqueles que recusam abertamente a luz, que amam e promovem intencionalmente toda aquela desordem moderna que a gente comentou antes, são chamados de ervas daninhas. Ervas daninhas. E o que a justiça faz com elas? A justiça que opera no nível macro vai remover essas ervas do planeta através de, mortes repentinas e guerras globais, usando nas palavras literais das fontes, água, fogo e sangue. Olha, como é que se lida com o nível de ansiedade que uma mensagem apocalíptica dessas gera em qualquer um? Gera muito medo, mas a saída oferecida por essa filosofia não passa nem perto de tentar sobreviver pelos meios tradicionais, sabe? O material desaconselha completamente a mentalidade de sobrevivencialista, aquele prepara americano. Não vai adiantar nada construir um bunker de concreto debaixo da terra, comprar barra de ouro, estocar lata de feijão na garagem ou fugir para viver isolado nas montanhas. Claro, porque se a Terra inteira está tendo uma febre convulsiva, não tem literalmente para onde fugir no corpo físico. O argumento é exatamente esse. A Arca de Noé contemporânea, para sobreviver a esse dilúvio que é tanto metafórico quanto literal, é puramente interna. O refúgio a viver escondido nesse tal estado da divina vontade. As fontes garantem que as pessoas que alcançam esse grau quase inatingível de desprendimento do ego atuam como para-raios invisíveis para a humanidade. Elas aplacam essa justiça cósmica só por existirem. Isso. Só por estarem naquele estado, atraindo silenciosamente a misericórdia para o mundo, mesmo que ninguém nas ruas conheça elas ou veja o rosto delas. Para quem escuta tudo isso hoje, com os pés bem firmes no nosso mundo louco moderno, é muito difícil não sentir o peso quase esmagador dessa visão. Por um lado, o cenário pintado é aterrorizante, né? Fala de morte em massa, dor incomensurável, a queda completa do mundo moderno como a gente o conhece e o adora. Mas, pelo menos do ponto de vista de quem transmite e estuda esses textos, parece que não há pânico na voz deles. O tom deles é de uma expectativa serena, quase alegre. O material defende que essa grande tribulação toda não é o fim de tudo. É só uma poda rigorosa e muito necessária de uma árvore que já estava morta por dentro. Tudo isso estaria basicamente abrindo o caminho para uma primavera espiritual. Uma era completamente nova, ancorada por essas tais almas pequenas, sem ego, que vão reconstruir a sociedade numa frequência divina e não mais humana. Se conectarmos isso ao panorama geral que cobrimos aqui, desde a crítica ao vício digital lá no começo, até essa purificação do planeta inteiro, fica bem claro que a proposta deles é uma rejeição total, sem nenhuma concessão à superficialidade que a gente vive hoje. Com certeza. O desafio que eles lançam não é para a gente adicionar 15 minutinhos de meditação no final de semana para aliviar o estresse do escritório. É um convite à dissolução do próprio centro de comando de quem nós somos.
É a promessa de que lavar a louça em silêncio ou dar uma bronca corretiva em quem a gente ama pode reverberar pelas galáxias. Mas olha o detalhe crucial. Apenas se o seu eu não estiver mais morando ali dentro de você. Exatamente. Apenas se a luz não for pintada. E é super impressionante como, no final das contas, essa jornada toda, isso nos conduz a uma constatação que chega a ser inônica. O que nós descobrimos lendo esses textos foi um paradoxo monumental sobre o nosso adorado livre-arbítrio. A regra central do material todo, o topo absoluto da montanha, é não ter vontade humana própria. É abdicar completamente do volante, sentar no banco do passageiro e deixar a tal divina vontade pilotar todas as suas intenções. Mas e aqui está o grande pulo do gato para quem nos acompanha a pensar essa semana. Qual seria? Para um ser humano qualquer conseguir anular o seu próprio ego a esse ponto extremo, vivendo imerso nesse barulho ensurdecedor, com boletos vencendo e no meio das distrações sedutoras do mundo em que a gente vive, exige-se a mais alta, brutal e refinada disciplina intelectual já vista na história. Nossa, uma tensão implacável, né? Porque a cada microsegundo do seu dia, você precisa policiar a si mesmo, investigar suas intenções escondidas, garantir que o seu desejo de aparecer ou a sua necessidade de sempre ter razão na internet não contaminou a sua ação. É isso. Para você conseguir atingir o estado absoluto de não ter vontade humana, você, na verdade, precisa exercer a sua força de vontade humana na potência máxima o tempo todo. É como se concentrar com absolutamente todas as forças do seu corpo e da sua mente só para conseguir relaxar um músculo tensionado. É um exercício avassalador de resistência contra a inércia mental moderna. Se tem uma coisa que a nossa exploração de hoje deixa bem claro, é que as águas desse ensinamento não são rasas e definitivamente não são para quem busca apenas o conforto. Nós não estamos falando de seguir um manualzinho para montar um móvel de loja e depois sentar para relaxar. Nós estamos falando de desconstruir a própria casa, tijolo por tijolo, usando as próprias mãos nuas. É um mergulho profundo no próprio vazio. E, com essa imagem, nós encerramos por aqui. Eu agradeço imensamente a companhia de cada um que esteve mergulhado conosco nessa análise tão densa hoje. Fica o convite provocativo. Amanhã de manhã, olhe no espelho e preste atenção profunda nas suas próprias intenções para o dia. Você com certeza vai se surpreender com o que realmente está pilotando o seu barco. Até a próxima exploração.